terceira igreja, a gente falou de Éfeso e A terceira é Pérgamo. Pérgamo. Tá. Você teve em Pérgamo? Você Tive, foi ver? tive. Pérgamo é impressionante. Hoje é chamado de Bérgama. É Bérgama. Pérgamo. Um negócio extraordinário. Eu pedi para o Lamartine então ler a de Pérgamo aí. Vamos lá. E lá em Pérgamo, o lance do pergaminho, né? É. Pelo que me explicaram lá, me corrijam aí, existiu papiro que Isso. vinha Do Egito, que é daquele junco, né? Exatamente. Aí começou a não ter mais o papiro e os caras Uma tiveram que crise. desenvolver uma outra coisa, Exatamente. que é da pele, né? O papiro, o De ovelha, pergaminho é da de pele de cabra. ovelha. Tem todo um trabalho de curar e esticar e tal lá. E ele é mais resistente que o papiro, né? Muito mais. Muito mais, né? Terceiro século antes de Cristo é que isso aparece. Apesar de que hoje existe estudiosos, pesquisadores que dizem que não é bem assim, mas a maioria ainda diz que isso faz sentido, pois que a cidade, né, é chamada. A cidade foi muito importante. Ela também era uma cidade, até certo ponto ela chegou a rivalizar com Éfeso, Sim. mas ela foi mais importante. Tinha uma grande de biblioteca. importância. Exatamente. Então o negócio é muito E assim, significativo. se você olhar para a igreja de Pérgamo dentro daquela linha, gamos é casamento, né? Poligamia, É. né? Então Pérgamo fala da igreja que se casou, né, com o poder, com o Estado. Então Exatamente. seria a institucionalização da fé, porque o que acontece? Constantino, ele estava numa briga com Maxêncio para ver quem ia ser o imperador de Roma. E ele iria perder. Então, ele achou muito conveniente, alguns acreditam na conversão dele, eu tenho minhas dúvidas, né? Ele forja uma conversão e ele então chama os cristãos e fala: olha, se vocês se juntarem a mim, nós vamos vencer a batalha. E como resultado disso, eu vou dar liberdade de culto. E ele, de fato, fez isso, ele institucionalizou, né? Universalizou. A palavra católica no latim significa universal. Até a Igreja Universal copiou até nisso. Ah, é? Né? É o mesmo sentido. É a ideia de ser A ideia de ser universal. totalizante. E esta foi uma aliança terrível, porque Constantino, ele era um adorador do rei Sol, né, de todo o paganismo babilônico, e ele trouxe para dentro da igreja, e ali começa uma era em que, vamos dizer assim, a teologia e a doutrina, ela é maculada por conta dessa aliança. Agora, vamos ler aqui, porque essa é só uma possibilidade. Vamos falar do que é concreto. Vamos voltar para Pérgamo. Para Pérgamo. O anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Muito provavelmente está se referindo a esse altar de Zeus. Não era um templo, era um altar onde eram sacrificados, inclusive, vidas humanas, né? E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Isso a gente pode explicar depois também. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aqui é os 2 elementos que ele citou, né? Que é prostituição e idolatria, né? No grego é comer coisas sacrificadas, né? Não é praticar idolatria. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Alguns acreditam que naquele tempo, o indivíduo, quando ele era julgado, havia um saco onde o juiz tinha lá uma pedra branca e uma negra. E quando saía a branca, ele estava absolvido, e quando saía a negra, ele era condenado. Então, aqui Jesus está dizendo: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Maná é a provisão que Deus deu no deserto, né, que vinha para o povo comer quando não tinha comida alguma. Livro de Êxodo, né? Em Êxodo, e fala da comunhão com Deus, né, com Cristo, né? E a pedrinha seria então a absolvição, né, de maneira que esse indivíduo
teria vida eterna, ou seja, não passaria pelo juízo e pela condenação. Então, eu acho que o que é interessante a gente colocar aqui também é a questão da doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta pagão, mas que tinha algum tipo de revelação. Ele tem até uma profecia sobre o Messias. Agora, ele foi contratado por Balaque, o rei, para quê? Para amaldiçoar Israel. Livro de Números. Então, ele aceita o suborno, aceita o dinheiro, só que chega na hora do vamos ver, ele não consegue amaldiçoar. E aí, chega um momento, ele fala, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa. E ele ensinou, então, como é que Deus iria tirar a bênção do povo. Ensinando-os ao quê? A cometer prostituição, né? Mandou mulheres lá para os judeus, para os hebreus, né, terem relações com essas mulheres estrangeiras, pagãs, e cometer idolatria. Então, aqui, muito provavelmente havia aqueles que introduziam esse tipo de prática, de prostituição, achando que era uma coisa normal, né? E a idolatria, né? Que é a adoração aos deuses errados. E aqui, no caso, o povo de Pérgamo, eles toleraram isso. E aí, dentro dessa visão evolutiva, seria o fato de que quando a igreja se institucionalizou, ela trouxe muitos elementos do paganismo para dentro da igreja. Por exemplo, esse negócio de Natal, 25 de dezembro, Jesus nunca nasceu nessa época. Isso aí é o nascimento do Deus Sol. Claro. É o solstício de inverno, né? Então, todas as festas que hoje nós temos chamadas cristãs, na verdade, elas têm origem pagã. A Páscoa nossa tem nada a ver com Pessah hebraico, né? Até no inglês você tem Easter, que vem de Ishtar, né? Que é Astarote, e Passover, que dá o sentido de passar por cima, né? Que é a Páscoa judaica. Então, faz muito sentido isso. Agora eu queria te ouvir. O que é interessante aqui, complementando aí tudo que a gente observou, é que para lidar com a realidade e avançar o futuro, você precisa voltar o passado. Então, o que a gente tem que ver? O que está lá no Êxodo, o que está no livro de Números. Então, esse desafio que vocês estão enfrentando, de Balaão e Balaque, já teve na história de Israel. E o que acontece hoje com Roma sobre vocês é a mesma coisa que aconteceu do Egito sobre os israelitas. Por isso a promessa aqui é algo muito interessante quando fala da grande vitória. Quem for o vencedor vai receber o maná escondido, quer dizer, o maná é a provisão, a sustentação, né, desse alimento que Deus fez milagrosamente no deserto, e aqui é um maná de uma amplitude maior e que ninguém pode ver, Roma não tem acesso. Não é só comida física. E a pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido só por aquele que recebe, porque tinha, né, essa questão de colocar pedra, colocar o nome da pessoa e nome de escravo, como é que a pessoa podia ser identificada. Então você recebe, aqui está a grande questão, recebe a sua identidade, que estabelece quem você é na sua relação com Deus por meio de Cristo. E aí a coisa é forte. Pérgamo talvez, depois de Éfeso, na região, inclusive, não sei se a sua agenda permitir, se quiser ir com a gente em junho, nós estamos indo para a Turquia com a Biblos, né? E vamos lá. Vamos deixar link na descrição, né? O pessoal que quiser vão ver as igrejas de perto lá, Exato. Toda a realidade, mês de junho, no Corpus Christi. E deixar claro que é uma região muito longe de onde teve terremoto, que é perto da Síria. Não foi afetado nada, né? O terremoto, a gente desce em Istambul. Istambul, para o lugar do terremoto, é 1.200 quilômetros. É bem longe, não tem nada a ver. Mas, quando você chega em Pérgamo, que lugar impressionante de visão. Você tem os restos do que foi o templo de Zeus. Provavelmente Pérgamo era o lugar de maior concentração de cultos pagãos ali, inclusive, especialmente de adoração de uma serpente viva. Sim, serpente, culto de Baco, de Dionísio, culto ao Baco, imperador, né, que gerou os bacanais. Que eram as festas. Quando a gente sobe, regadas a muito vinho, né? Você pega aquele elevador, né, com aquela subida lá no alto, e depois vai, e a gente pode ver o templo
ali em cima, o que está lá que a gente vê hoje é o templo de Trajano, que foi o imperador depois Pega aquele teleférico, Isso, sei. Depois que a gente sobe, chega mais velho esse templo da época Sei. de Trajano, que é o começo do 2º século, né? Trajano, o Germânico, como era conhecido, e dá para ver também ali o que era o altar de Júpiter, né? E então, por isso, essa questão do lugar principal de valorização da adoração ao imperador tem a ver com a cidade, porque o cara lê isso aqui e assusta, né? Cidade onde Satanás habita, descobrir, tá lá, mas é uma referência que Apocalipse apresenta direto para a realidade do culto do imperador. Imagina os romanos lendo um negócio desse. Então a coisa era realmente... Porque veja, o culto ao imperador era mais importante do que o culto às outras divindades. Porque a religião é uma maneira de dominar as pessoas, claro, especialmente quando ela é ilegítima. Como é que os romanos fazem para deixar todo mundo? Você é obrigado a adorar o imperador, senão você Cada cidade relíquio... tinha o seu patrono, mas todos tinham que adorar o imperador. Senão você é relíquio ilícita, você é religião proibida de acordo com a lei romana. E aí então você vê esse elemento histórico, político, teológico que aparece no entendimento do texto bíblico. É uma coisa que eu queria citar aqui também, né? Fala de Balaão, mas a Bíblia ela fala sobre o caminho de Balaão em 2 Pedro 2,15 e Judas 1,11. Fala sobre o erro de Balaão e fala sobre a doutrina de Balaão. Sempre como referência. São 3 aspectos diferentes, né? O caminho fala sobre o proceder, como a maneira como você, né, como você anda. O erro fala, obviamente, do ato em si, mas a doutrina fala daquilo que valida, né, a convicção, a fé, o comportamento. Então, trazendo para os nossos dias hoje, eu entendo que Deus ele espera que a nossa fé e a nossa prática ela perpasse todos esses aspectos. Tanto o seu proceder, quer dizer, não adianta nada você ter a doutrina correta se você não tiver o proceder correto. Aliás, hoje a gente cria essa divisão. No pensamento bíblico não tem doutrina separada de prática. Se a sua prática não faz sentido, é que a sua doutrina está fora do lugar. Fraca. Não tem desconexão entre os dois, né? Então a ortodoxia anda junto com a ortopraxia, senão Exatamente. nós estamos... Esse negócio da pessoa concordar na cabeça dela que é certo, como se... Em outras palavras, a boa doutrina anda junto com a boa prática. Entendi. E Deus não quer que você simplesmente concorde com ele e fala, puxa, que legal, o senhor tem razão. grande. Mas é interessante, né? Caminho fala da vida, né? Do como você anda. O erro fala do erro em si. E a doutrina fala daquilo, do arcabouço de fé ou de ensinamentos que justificam a sua atitude. Agora, Balaão, ele tinha o seu proceder uma grande influência nas heresias daquele tempo. Mas ainda tem hoje também, né? Porque hoje a gente vê propina direto, não é? Hoje a gente vê prostituição de todo tipo, porque prostituição necessariamente não é se deitar, pagar uma mulher para deitar. Você pode se prostituir quando você, por conta de algum interesse, você vende. Você se vende, né? Você se vende para alguém, entendeu? Vende tua opinião, vende teu... Então, assim, para nossa genuinidade. realidade, a gente tem que pensar que não basta você ter uma igreja bonita, não basta você ter um bom louvor. Você tem que ter a palavra de Deus e a vida. Não, mas e Pérgamo, a fazer o resuminho? Então, Pérgamo, vamos lá um resuminho. Depois, se você quiser olhar no meu Instagram, eu vou deixar, tá no Stories, depois eu vou postar ele integral aqui. Pérgamo, a aprovação é fidelidade e fé firme. O que é a reprovação? A tolerância com imoralidade, com idolatria e com heresia. Destaque para o trono de Satanás, a história de Balaão e Balaque e os Nicolaitas. Qual que é a mensagem, a instrução? Arrependa-se. Qual é a promessa? Maná escondido e a pedra com um novo nome, definindo a identidade. E o arrependimento está em todas, em todas em que há repreensão. Que é voltar atrás, né, contrito e eu acho disposto. bem interessante, pensando na diferença do grego para o hebraico, na palavra arrependimento, porque no grego metanoia, né? Metanoia, metá é uma preposição que significa para além.
Por exemplo, você vai para a Grécia, você vai pegar o maleiro, ele chama metáfora. Ah, é? Porque fero é carregar, né? Por exemplo, fósforo, que carrega a luz, né? Sei. Periferia, carrega para fora. E então metanoia é uma mudança de mentalidade para além, né? Para uma mentalidade superior. Mas no hebraico, teshuvah ou shuv é de novo ou voltar para. Retorno. Então o hebraico é muito mais prático, né? Então, voltar para onde? Mas vamos para o caminho, né? Vamos arrumar uma pequena briga aqui, né? Então vamos lá. É grego, mas não é muito. Muito do grego do Novo Testamento são palavras gregas com ideias hebraicas. Não, claro, assim? mas é óbvio. Não, porque Os autores eram são judeus. entendeu? Tá. Eram judeus. Na verdade, assim, o grego koiné era o grego comum do povo, Mas é né? semitizado. Mas tem muito de elementos inclusive com transliterações, Claro. né? Não, tirando algumas coisas de Lucas e as certas coisas de Paulo, a maioria, assim, por exemplo, você vai ler Mateus, tudo aquilo é hebraico, tudo judeu. Ele em escreveu grego, para judeu. É como você pega um gringo falando português, você vê o cara, não, o cara tá falando, ele tá pensando em inglês. Pensando em inglês e só tá então usando o português. conteúdo, aletheia, é verdade, mas de onde veio? De alethos, é o não esquecimento. Para Platão, a verdade é o que você viu antes da encarnação. Aletheia, Jesus é a verdade, mas não tem nada a ver com isso. Quer dizer, emet, que vem do hebraico, entendeu? Emet é verdade, no Então hebraico. os conceitos são, né? Então, Entendi. באמת. באמת, נכון, זה טוב מאוד, עכשיו זה בסדר. תודה רבה. בבקשה. Boa igreja aqui.